Olá a todos, Juan Sales mais uma vez, com a nossa continuação do curso de Lógica de Programação com a linguagem PHP. O tema da aula de hoje será operadores lógicos. Nós temos dois principais operadores lógicos, o i e o ou. Eles vão servir para que você faça uma comparação de algum item, alguma variável, alguma condição no seu algoritmo, no qual o retorno dele será lógico. Como eu já disse, nós temos um dado, um item, um tipo de dado primitivo chamado o dado lógico, que seria o verdadeiro ou falso, também mais conhecido como booleano. Os operadores lógicos, eles servem justamente para que eu faça uma comparação, exerça uma comparação no meu algoritmo, e o retorno dele será para mim um verdadeiro ou falso. Por isso que ele se chama operador lógico. Como eu já disse, nós temos dois principais operadores, o i e o ou. Certo? Então, como se dá essa comparação? Por exemplo, eu preciso saber se a nota de um aluno é maior do que 5 e ele está matriculado. Neste momento, eu faço uma condição lógica, certo? Nós iremos falar sobre condições daqui a 2 aulas, nas aulas seguintes. Porém, eu preciso que você entenda justamente essa comparação. O que é que esse operador vai trazer para a gente? Nós representamos o operador i como dois e's comerciais. E aí o e comercial você pode pressionar o shift e o numeral 7 do seu teclado. E aí nós teremos o comparativo do e. O comparativo do ou, você pode segurar shift e apertar 2 vezes o botão que está ao lado dele, pois você terá 2 barras paralelas. Ou você pode chamar também de pipe. Se você tiver 2 pipes, ou você tiver as 2 barras paralelas retas, não elas deitadas, as 2 barras paralelas retas, você terá o operador ou, certo? Também na temática de operadores lógicos, nós temos esses exemplos que estão aqui elencados. Nós temos uma tabela chamada tabela verdade. Essa tabela verdade vai nos dar uma precisão ou um conhecimento mínimo para saber se a nossa condição vai retornar verdadeira ou falsa. Você pode estudar um pouco mais externamente sobre tabela verdade, porém nessa aula eu vou explicar o mínimo do que você precisa saber sobre a tabela verdade. E eu espero que você se atente ao conectivo e o conectivo ou na hora da explicação. Quando você tem um retorno de uma variável aonde a primeira variável é falsa e a segunda é verdadeira, o seu retorno será falso. Quando você tiver uma variável, primeira variável verdadeira e a segunda for falsa, você também terá um falso. Quando você tiver uma condição em que a primeira condição é verdadeira e a segunda também é verdadeira, você terá um verdadeiro. Quando a primeira condição for falsa e a segunda for falsa, você também terá um falso. Ou seja, a sua condição, via de regra, sempre irá executar no momento que ela for verdadeira. Então, se você fizer uma condição onde você espera que o resultado seja verdadeiro, na utilização do operador e, que seriam os dois e's comerciais, você precisa garantir que as duas condições vão ser atendidas. Lembrando que você pode ter diversas condições. Não necessariamente você precisa ter duas. Você pode ter diversas comparações, certo?
Só que ao momento que você compara um falso com verdadeiro, ele vai dar falso. Então, você precisa lembrar que necessariamente, quando você utiliza o e, certo? O operador e, você precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Ao contrário do ou. O ou, como você pode verificar, se ele for falso ou verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Se ele for verdadeiro ou falso, você também terá um verdadeiro. Se ele for falso ou falso, você terá um falso. E se você tiver um verdadeiro ou verdadeiro, ele será verdadeiro. Ou seja, a partir desse momento, você consegue entender que, ao utilizar o operador ou, você precisa garantir que apenas uma dessas condições seja verdadeira para que aquele seu código, que depende dessa condição, dessa verificação, ele seja executado. Diferente do i. O i, ele precisa que todas sejam verdadeiras. O ou, ele precisa que apenas uma seja verdadeira. Certo? Na próxima aula, nós falaremos, né, sobre operadores de comparação. Posterior a isso, teremos nossas aulas sobre condições. Espero você na próxima aula.